para conosco e fale aos nossos corações nesta noite. Eu convido a amada igreja para que abra suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 1. Eu lerei do verso 1 até o verso 7. Romanos, capítulo 1, do verso 1 até o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto para a meditação desta noite. Oremos mais uma vez. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Aliás, continuado seja que as nossas vidas, ó Pai, sejam sempre para o seu louvor, em santidade, em servidão, em amor, ó Pai amado, em separação para o Senhor. Agora, Deus, a sua Bíblia, a sua palavra está posta diante de nós. E nós imploramos para que o Senhor seja misericordioso para conosco, ó Pai. Continua, Deus, a nos inspirar, a nos iluminar, a entendermos a tua palavra nesta noite. Em todo e qualquer lugar que a sua palavra for aberta nesta noite, ela traga salvação, ó Pai, para aquele que ouvir, ó Deus. Eu te adoro, ó Pai amado, pelo amor que o Senhor tem derramado a cada um dos meus irmãos aqui na igreja da Silva Jardim. Em nome de Jesus, amém. Paulo está em viagem. Paulo tem o desejo no seu coração de se dirigir até um país, até a Espanha. Paulo tem isso colocado em si de pregar o Evangelho sobre locais onde o Evangelho ainda não foi conhecido, para que ele não pregue sobre local que já haja conhecimento disto. E ele tem o desejo de ir até a Espanha para lá pregar o Evangelho. Diz o texto que nós estamos lendo que Paulo, por inferência, gostaria de sair da casa de Gaio, onde ele se encontra lá em Corinto, vai a Jerusalém, de Jerusalém vai a Roma, e de Roma se dirigir até a Espanha. E essa carta que nós lemos é uma carta que Paulo escreve enquanto está na casa de Gaio, se preparando para ir à Espanha, mas para isso ele deseja passar por Roma, um meio do caminho, se nós assim entendemos, para ali estar com aqueles crentes daquela igreja, para ali ser abençoado por eles, para ali ter comunhão com eles, para ali então partir à Espanha. Essa é a ideia quando ele escreve essa carta aos romanos. Paulo nunca esteve na igreja de Roma, não conhece todos que lá estão. Não obstante, sabemos que quando do Pentecostes, ao ouvirem de maneira audível e interpretativa na língua e que se conhecia, dizem Atos que romanos ouviram as palavras em sua língua própria. Então, romanos que ali estiveram, fundam aquela igreja lá em Roma, mas Paulo não conhece todos que lá estão. Paulo não havia passado por lá. Paulo nunca havia estado lá com eles. Era necessário, então, que quando
ele escreveste esta carta, ele identificasse algumas características dele para se apresentar ao povo da igreja de Roma. E para quantos lugares nós vamos ou nos dirigimos, e aonde nós pisamos, que nós devemos emanar essas características, afinal somos um povo diferente. Paulo, então, ao escrever essa carta, ele discorre sobre duas características dele que devem permear os nossos corações e traz mais uma daqueles que são amados por Deus. Paulo, ao escrever para eles, vai se apresentar de uma maneira que nós também devemos nos apresentar como cristãos diante daqueles que não nos conhecem. Eu vou a Roma, eles não me conhecem lá. Eu preciso me apresentar a eles. Mas de que maneira Paulo se apresenta a ele e de que maneira isso deve fazer sentido no nosso coração também. Eu invito a abrir um pequeno parênteses acerca da Espanha, para onde Paulo gostaria de ir. Existe um comentário acerca de como era o país e, ao ler isso, eu imagino o embate maravilhoso que Paulo teria com os espanhóis. Diz-nos o comentário que a Espanha era nada mais que o lar de inúmeros filósofos. E para lá Paulo iria. Diz que nessa época nomes proeminentes existiam na Espanha. Iria para que ele desejava ir. Diz que havia Marcial, que era o mestre dos epigramas, e eu fui pesquisar o que é um epigrama. Epigrama é um pensamento complexo que nós conseguimos transformar de forma concisa e criativa em uma frase. Existe um epigrama exemplar, minha amada esposa, que diz assim: aqui jaz minha esposa, que ela descanse, agora ela está em paz. E eu também. Isso é uma ideia que nós trazemos do todo para o pouco. Lá existia na Espanha também o mestre dos epigramas, existia Lucano, que era um poeta épico, e aqui para o nome de nossas filhas existia Columela e Pompônio Mela. E essas duas pessoas eram figuras proeminentes da literatura romana. E para lá Paulo iria para discorrer com eles. Sobretudo na Espanha existia, e de lá veio Sêneca. Sêneca nada mais era que o conselheiro de Nero, aquele que vai divergir com Paulo. E era para esse lugar que Paulo queria ir. Era para lá que ele queria ir. Como eu já disse antes, o debate acho que seria maravilhoso. Sabe, aqui ao Deus desconhecido, lá na Espanha, então, imagina como é que será a nossa conversa. Como os romanos não o conheciam, e aqui nós vamos então aos pontos desta noite. Como os romanos não o conheciam, Paulo apresenta o seu cartão de visitas e ele diz, ali no verso 1, acompanhe comigo: Paulo, servo de Jesus Cristo. Paulo, servo de Jesus Cristo. E pergunto a mim e a você, é dessa maneira que nós nos apresentamos? Ou nós entendemos que por termos algum cargo, ou nós entendemos que por termos alguma responsabilidade que é visível perante os terceiros, como eu aqui estou agora, eu deveria me apresentar de outra maneira, que senão como servo. Servo de Jesus Cristo. É assim que Paulo se apresenta. Pés de Gamaliel, caçador dos recém-convertidos, fora um tempo para aprender mais a palavra de Deus, mas ainda assim, quando vai se dirigir a Roma, a capital do império, ele diz: eu não sou mais nada do que um servo. Paulo, servo. E nós somos servos também, assim como Paulo o foi. Mas o que significa ser um servo?
E aqui vai o meu temor e tremor ao tratar de uma palavra grega, tendo um professor atrás de mim, com todo cuidado. A palavra grega utilizada para isso é doulos. É doulos? Doulos, viu? Sabia. Por isso que eu já virei aqui. Doulos. Veja que doulos, quando nós lemos, nós tratamos como servo. Mas eu preciso dizer a você que há uma profundidade nessa palavra. Doulos significa escravo. Escravo. Paulo, escravo de Jesus Cristo. Nada mais somos do que escravos. Nós cantamos o hino de número 225, eu até fui pesquisar, nós cantamos isso. Nós vemos que somos servos, inúteis e sem valor, mas pertencemos a um bom Salvador. Mas não podemos esquecer disso. Paulo se apresenta como servo, um escravo. E nós vamos saber que o escravo deixa de lado todos os seus direitos. E nós não temos direito nenhum. Paulo está dizendo aos romanos, eu, Paulo, aquele que não tem direito sobre nada, tão somente um escravo de Jesus Cristo aqui nessa terra. Eu e você somos escravos de Cristo, escravos comprados por um alto preço. E nós temos que ter isso em mente nos tratos com os nossos irmãos. Nós somos escravos, nós somos servos, nós somos comprados por um alto preço, todos pertencemos à mesma situação. A mim, presbítero, não existe nada demais. Aos que cantam, nada. Somos todos escravos. Quando nós entendemos isso nos nossos relacionamentos, meu amado irmão, como faremos diferença um na vida dos outros? Nós somos escravos. Se nós pegarmos as histórias, talvez que nós já conheçamos, nós vemos que existiam escravos que moravam nas casas dos seus senhores e gostavam de lá morar. Quando chegar a idade deles de lá saírem, ou terem a possibilidade de não precisar mais, vai falar, não, eu quero continuar, porque eu sei de quem eu sou escravo. Eu quero continuar nessa lida. Quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo que o Senhor nos comprou por um alto preço, e se Ele nos comprou por um alto preço, como escravo, eu quero agradar ao meu Senhor. Paulo, servo. Não sou Paulo que esteve aos pés de Gamaliel. Não sou Paulo que perseguiu tanto. Eu preciso dizer a vocês, meu amado irmão, minha amada irmã, que estão na igreja em Roma, sou apenas Paulo, escravo de Jesus Cristo. É o primeiro ponto que esse texto nos traz, para nós entendermos um pouco daquilo que nós somos. Como servos, nós devemos buscar a vontade de Deus em tudo aquilo que nós fazemos, pois Ele é o nosso Senhor. E a vontade dEle é que nos amemos uns aos outros. E a vontade dEle é que nós amemos Ele acima de todas as coisas. É isso que o Senhor espera do seu servo, do seu escravo. É disso que Ele espera. Devemos honrar e glorificar aquele que comprou a nossa liberdade. É para isso que nós vivemos. E hoje teve uma frase pela manhã que o amado presbítero, o amado pastor Ricardo proferiu, de tudo aquilo que nós precisávamos sorver. Ele disse, morrer para Cristo, mas e viver? De que maneira nós vivemos? De que maneira nós vivemos para Ele? Como que nós nos portamos? De que jeito nós nos apresentamos a terceiros? O que eles veem em nós? A atitude que nós temos para com o nosso Senhor. O amado reverendo falou de corrupção que poderia ter surgido na sua vida num momento isolado. Ali ele respondeu, não, eu sou escravo de Cristo, eu não entendo isso. Pela manhã ele falou, isso daí os servos se comportam dessa maneira.
Abra comigo o livro de Lucas, capítulo 17. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 7 até o verso 10. 17, de 7 a 10, e nós precisamos entender isso. Quando o nosso amado Jesus está falando sobre o perdão, ele tem um trecho que ele diz, a partir do verso 7, qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo, vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga, prepara a minha ceia, cinge e serve-me enquanto eu como e bebo. Depois comerás tu e também beberás. Porventura terá de agradecer ao servo, porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haver feito tudo quanto vos foi ordenado, dizeis, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Ah, mas eu sou presbítero. Inútil. Inútil. Ah, mas eu dirijo lá a congregação, servo inútil. Do sangue que foi derramado naquela cruz, acha que existe uma compensação pela labuta que se pratica agora? Calma, quando ele voltar e nos achar com as candeias cheias, então nos chamarás para a sua mesa. Mas aqui, servos inúteis. Está escrito, não há uma invenção, não há uma elucubração do texto. Ele está nos chamando de inúteis, porque é isso que nós somos, servos inúteis. Quando nós entendermos isso, o nosso trato será muito diferente com todos aqueles que estão ao nosso lado. Nós vamos viver para a aprovação do nosso Mestre. Muito bem, servo bom e fiel. Entra na alegria do seu Mestre. Enquanto aqui, inútil. Paulo escreve, Paulo, servo. Escravo. Portanto, meu amado irmão, aquele que foi comprado por um alto preço pertence ao seu Senhor e está completamente à sua disposição. Nós não temos vontade própria, nós não temos nem liberdade para fazer aquilo que agrada ao nosso coração. Muito mais com o trato ao nosso irmão. Nós vivemos apenas, tão somente, para agradá-lo. Nossas vidas como servos, como gratidão, devemos nos portar com lealdade diante do Senhor nosso Deus. Paulo, servo. Não há vida de serviço em Cristo, onde não há amor um para com os outros. Servos. Se não servimos em amor a Deus e ao próximo, a pergunta é simples: servimos a quem? Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a quem? Servos inúteis, no qual eu estou incluído. Estamos trabalhando para quem? Estamos servindo a quem? Isso nos leva ao segundo ponto desta noite, ainda contido no verso 1. Veja o que nós temos a seguir. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Para quê que nós fomos chamados? Separados para o Evangelho. A Bíblia registra que ele foi chamado por Deus e recebeu a missão de anunciar o Evangelho. Ele foi separado para um propósito específico, assim como nós, salvos para um propósito específico, para o louvor e honra do nosso Deus, para anunciarmos e pregarmos o Evangelho através das nossas vidas, para exalarmos o doce perfume de Cristo onde nós estivermos, para nos portarmos de maneira digna para com o Evangelho,
para estarmos na presença de outros, de maneira que demonstre aquilo que foi transformado em nosso coração, através daquele sangue que foi derramado na cruz, separado, ser um povo de propriedade exclusivo de Deus, separado. E aí me permita, meus amados amigos da Escola Bíblica Dominical, adentrar em assunto que já tratamos lá. Quando ele fala separado, significa que nós saímos de um lugar e fomos para outro. Estamos separados de um lugar para outro. Deixamos aquele lugar em que os ídolos faziam sentido. Deixamos aquele lugar em que a maledicência encontrava lugar no nosso coração. Deixamos aquele lugar onde a mentira imaginava ser o nosso coração um lugar de habitáculo eterno. Deixamos aquele lugar onde o adultério florescia. Deixamos aquele lugar onde o roubo fazia sentido. Fomos separados de lá para cá. Paulo, servo inútil, separado, tirado de um lugar para ser colocado em outro, por causa do sangue que foi derramado na cruz. E nós precisamos entender isso, que nós saímos de um lugar para outro. Não é uma vida estática, não é uma vida sem responsabilidade. Me permita um exemplo particular, ainda que entenda que o púlpito não seja isso. Mas certa feita, em uma questão laboral, me foi proposta a ideia de eu dirijo o empreendimento que me gera renda, mas não gostaria de ter responsabilidade nenhuma. Como se Deus nos salvasse, nos separasse para Ele, e agora eu dissesse, até aqui nós vamos juntos, Deus. Daqui para frente, eu não quero responsabilidade nenhuma. Pode ser até a salvação, mas o amar ao próximo eu posso deixar de lado. Pode ser até a salvação, mas o amar ao Senhor, acima de todas as coisas, pode ser deixado de lado. Não, nós somos separados, tirados de um lugar, colocado em outro, para servirmos a Deus. Por isso Paulo diz, servo inútil, separado, tirado de um lugar, para ser colocado em outro. A nossa vida, meu amado irmão, minha amada irmã, tem um novo horizonte agora. Nós não somos mais o que nós éramos. Nós não temos prazer mais nos atos que nós praticávamos. O pecado não nos traz bênçãos, nunca trouxe. Nós vamos fugir disso. É dito que o pecado só nos traz uma coisa, um salário gordo, que nós podemos usar apenas uma vez na nossa vida, que é a morte. Lá estava, aqui não mais. Separados para Deus, separados. Ao ser separado, Paulo estava dizendo que ele tinha uma nova perspectiva de vida. Estamos indo apedrejar Estevão. Pode segurar as roupas? Posso. Estamos indo apedrejar. Não vou nem apedrejar mais. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido algum. Existe uma nova perspectiva da minha vida. E veja que Paulo foi criado num círculo que levavam a todas essas coisas como judaizante. Ele amava isso. Ele gostava disso. Ele se utilizava disso. Mas ele vai dizer aos coríntios que as coisas decrépitas ficaram para trás. Não pertencem mais. Era de lá. Agora eu vou para cá. Agora Deus o havia salvado. Ele havia se tornado escravo de Jesus. E ao sermos salvos e separados para uma nova vida, teve uma nova perspectiva de vida. Servos inúteis, separados.
Nós precisamos estar distantes, meus amados irmãos, daquilo que nós vivíamos anteriormente. Nós precisamos estar longe disso. O preço foi muito alto. Nós precisamos estar longe. A pessoa separada tem o dever de viver de acordo com o Evangelho que nós aprendemos. Essa separação de lá para cá deve refletir os valores de Cristo na nossa vida. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz: servo inútil, separado com outros valores. Eu já não tenho mais aqueles valores. Mas não é tão somente uma responsabilidade que nós ganhamos com isso, senão um grande privilégio de vivermos para Deus, de acordo com os seus valores. E eu não entendo haver privilégio maior do que esse, de vivermos conforme a sua vontade, privilégio de uma vida toda. Mas como viver uma vida para Deus? E aqui nós caminhamos para o terceiro ponto desta noite. Veja o que ele diz, falando dele. Agora ele falará aos romanos e falará a nós no verso 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. E nós discutimos isso pela manhã, quando nós paramos na expressão chamados para serdes santos. Se nós voltarmos um pouco, quem são aqueles que são chamados para serem santos? Dentro do próprio versículo, são aqueles que são amados de Deus. E nós não conhecemos amor maior do que esse. Aquilo que foi perdido na viração do dia foi conquistado novamente na cruz. Aquilo que nós não podíamos mais alcançar por causa da viração do dia, nos foi permitido agora, através da cruz, ser tirado de lá e colocado em outro lugar para sermos santos. Porque toda a viração do dia, Deus descia para conversar com a sua criatura. E em certa viração ele disse: Adão, aonde você está? Aonde você está? Quando Paulo escreve então aos Romanos, ele os chama de amados de Deus. A estes é dada a oportunidade de serem santos. No verso 6 diz: de cujo número sois vós também. Oh, glória! Nós também participamos desse número. A todos nesta noite, cadê os diáconos? Vai lá. A todos nesta noite, obrigado, Marlos, chamados para serem santos, chamados para sermos de Cristo. Ele termina essa introdução de 7 versículos dizendo que a todos os amados, chamados para sermos santos. Note que Paulo não faz uma distinção. Eu estou escrevendo para os amados de Deus. É para vocês que eu escrevo. E a vocês que têm essa qualidade de amados por Deus, então somente Deus pede: sede santos, porque eu também sou santo. Amados de Deus para sermos santos. Vá comigo até o livro de Deuteronômio. Vá até Deuteronômio, capítulo 28. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, capítulo 28. Veja que lindo o que Deus diz ao povo. Deuteronômio, capítulo 28, veja o que ele fala lá no verso 9. O Senhor constituirá para si um povo santo, como Ele mesmo tem jurado. Quando
guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andardes nos seus caminhos. Amados, chamados para serem santos quando guardarem os mandamentos de Deus e andarem nos seus caminhos. É isso que ele diz. Nós precisamos guardar os mandamentos que nós aprendemos desde pequeno. Nós vamos andar nos caminhos que nos foram ensinados desde pequeno. Então, constituirei um povo de propriedade exclusiva minha, amado por mim. O requisito para ser um povo santo, separado, implica em guardar os seus mandamentos e andar nos seus caminhos. A santidade, meu amado irmão, está relacionada à forma como nós vivemos. Se me permite um parênteses, não conseguiria interpretar talvez tão profundamente, mas quando nós estudamos aqui, nessa quarta-feira que passou, disse que um homem se levantava, ia até a janela e orava. E aqueles que estavam em sua volta observavam isso. É disso que eu estou falando. Não pegou uma Bíblia, não pregou, como se lendo, mas é disso. Aqueles que estavam ao seu redor disse ao rei: vimos que ele ora ao seu Deus. É isso que as pessoas que estão ao nosso lado dizem de nós. Quando em tribulação, quando em necessidade de decisão, quando precisamos se portar de certa maneira, aquele ora ao seu Deus. Santidade. Vivemos de acordo com a vontade de Deus. Servo inútil, separado. Mas a vocês, amados de Deus, santos, que pertencem a um número, uma nova vida, um novo coração, uma nova criatura, um novo ser. E eu preciso dizer para você, meu amado irmão, nesta noite, que não se trata de alternativa alguma. Não se trata de opção nenhuma. Não há escolha de forma alguma. Não há escolha nenhuma. Deus falou. E Deus fez em nossas vidas algo que deve fazer com que nós nos portemos diante de todos de maneira serva, separada e santificada. Tudo tão única e exclusivamente para a glória de Deus. O que existe é escravidão, separação, santificação. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus.